Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma senhora de nome Márcia. A Márcia pergunta: o que fazer quando os alimentos provisórios foram fixados em um salário mínimo e o alimentando perdeu o prazo para recorrer e não tem condições de pagar? Eu acho que você colocou aqui, viu, Márcia, alimentando, mas na verdade alimentante, né? Aquele que paga, perdeu o prazo para recorrer e não tem condições de pagar porque está desempregado. Veja, pergunta muito importante, muito interessante. Inicialmente, para aqueles que estão me vendo que não sabem, alimentos provisórios é uma decisão que o juiz dá logo no início do processo, de um processo de regulamentação de guardas, visitas e alimentos, num processo de divórcio ou mesmo numa ação de alimentos. Assim que o juiz recebe, né, como se trata de um assunto extremamente urgente e importante, né, envolve aí o sustento de um filho ou de uma mulher ou mesmo de um homem. Então, se tratando de um assunto tão importante, não se pode ficar aguardando pelos trâmites da justiça. Então, logo de início, o juiz então já fixa o valor que o réu tem que pagar imediatamente. Por isso que se chama-se alimentos provisórios, porque futuramente, no final do processo, o juiz vai decidir os alimentos definitivos. Os provisórios, como eu estava explicando, são logo de início. E depois então tem o decorrer do processo todo e no final o juiz faz então a fixação dos alimentos definitivos. Mas os alimentos provisórios, que no caso aqui que a Márcia está perguntando, foram fixados em um salário mínimo, tem que ser pagos assim que ocorre a citação. O réu, então, o juiz fixa e determina o quê? A citação e intimação do réu para que ele faça os pagamentos. E, como toda decisão judicial, há um prazo para que a parte interessada recorra. Por exemplo, aqui, o alimentante, né, está desempregado e a Márcia está dizendo que ele não tem condições de pagar esse um salário mínimo. Então, assim que ele fica sabendo, quando ele recebe a citação e a intimação, assim que ele fica sabendo, existe um prazo de 15 dias úteis, né? Olha, 15 dias úteis é um prazo enorme, viu, Márcio? 15 dias úteis dá aí mais de 20 dias corridos. Ele tem um prazo de 15 dias úteis para recorrer, para entrar com um agravo de instrumento. Você diz que ele perdeu o prazo aqui, ou seja, que ele foi citado, intimado e perdeu o prazo para recorrer. Há um velho ditado que diz que o direito não socorre aos que dormem. Ele teve aí um prazo enorme para recorrer da decisão do juiz e não recorreu. E é isso que você me pergunta. E agora, né, doutor? Perdeu o prazo. O que fazer? Eu acho que a primeira coisa que seria relevante ver, viu, Márcia, é quem é que perdeu o prazo, né? Foi o próprio interessado que não fez nada, não procurou um advogado, não procurou assistência jurídica. Isso acontece, viu? Isso é um grave problema nosso, né, dos homens. Nós temos uma mania de fugir do problema, de ignorar o problema. Então precisa ver se foi ele que ignorou o problema e deixou de procurar assistência jurídica em tempo, ou se foi o advogado, né, que infelizmente, ao tomar conhecimento da causa, demorou para tomar as providências necessárias. Se foi o advogado, esse advogado tem que ser responsabilizado. De qualquer forma, se perdeu o prazo, se foi o interessado que deixou, se foi o advogado, o prazo foi perdido. E como você me pergunta, eu até agora não respondi, o que fazer? Veja bem, no geral, viu, Márcia? No geral, no grande geral, o juiz tem interesse em dar uma decisão justa. Sabe, a gente às vezes vê em filmes, em séries, juízes autoritários, mas no dia a dia, a grande maioria dos juízes, eles têm interesse em dar uma decisão justa. Então, se você procurar o juiz, é isso que eu recomendo que você faça nesse caso,
Se você procurar o juiz e fazer um pedido de reconsideração, um pedido fundamentado de reconsideração, ou seja, você vai preparar uma petição, você, o advogado aí da pessoa interessada, vai preparar uma petição explicando por que que ele não pode pagar um salário mínimo. Olha, eu não posso pagar porque, como você disse aqui, estou desempregado, estou vivendo de bico, eu não consigo nenhum salário mínimo por mês, doutor. Aí eu, às vezes, porque tem há bicos e bicos, né? Tem pessoas que fazem bicos e ganham 10 mil reais, e tem pessoas que fazem bicos e ganham 300. Então ele vai explicar, olha, doutor, eu tentando aí, saindo para fazer alguma coisa, ganho 500, ganho 600, não tenho condições de pagar um salário mínimo, não vou conseguir. Então, ao mostrar de forma transparente para o juiz, né, de fazer um pedido de reconsideração, o juiz pode reconsiderar. A tutela provisória, né, que fixou os alimentos provisórios, pode ser sempre revista para o juiz. Então, precisa ir até o juiz. Hoje em dia não dá para a gente fazer um olho no olho, né, do juiz, porque quase todos os fóruns, ou todos, nesse momento, eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2021, todos os fóruns estão fechados e os juízes estão fazendo audiências virtuais, né? Então não dá para você ter aquele olho no olho e com o juiz, isso faz falta, na minha opinião. Eu sou da velha guarda, o olho no olho faz muita falta, você estar ali com o juiz. Mas existem os despachos virtuais, né? Então você entra com uma petição explicando em detalhes, item por item, junta documento. É muito importante não só falar, viu? Mas mostrar com documentos, com depoimentos, se for o caso, que aquele valor é absurdo, muito acima do que ele pode pagar. Mostrar muita honestidade para o juiz, muita transparência e pedir para despachar com ele. Faz um pedido para aí o cartório vai conversar com o juiz, vão marcar uma data, um horário e o advogado vai despachar e vai explicar, excelência, olha, ele não recorreu por causa disso, ele não sabia que tinha prazo e quando ele me procurou já estava fora do prazo. Então é o seguinte, mas olha, ele não tem condições de pagar, ele vai acabar preso se o senhor não rever esse valor. E o juiz, como eu disse, ele quer o quê? Fazer justiça. Ele não quer dar moleza para o alimentante, né? Não quer dar facilidade. E tem muito homem que procura facilidade, né? Quer pagar o mínimo possível. O juiz não quer dar isso para ele, mas também o juiz não quer condenar ele num valor que está muito acima, ou um valor que está acima daquilo que ele pode pagar. Então eu acredito muito que um pedido honesto de reconsideração, sincero, bem fundamentado, vai ajudar bastante, viu, Márcia, nesse caso. Tá bom? Eu não sei se ficou alguma questão, eu falei tanta coisa, não sei se eu deixei alguma coisa de lado. Se eu deixei, Márcia e todos que estão aí me assistindo, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Quero aproveitar a oportunidade para pedir o seu apoio, viu, Márcia, e de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso, me apoie se inscrevendo no canal e deixando o seu like nesse vídeo. Não custa nada, é só uma gentileza, viu, gente? E também compartilhe o vídeo com amigos e familiares que têm interesse no assunto. Tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.